A história de Peruíbe começa com o tempo dos fenícios, né? Então, assim, as grandes embarcações dos fenícios têm alguns registros dessa terra que foi encontrada aqui, que seria a terra da Havana, que é a terra da alegria. Então tem muitas histórias e vestígios desses fenícios, inclusive lá na Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro, aqui em Peruíbe também, dessa passagem deles aqui muito antes do tal descobrimento do Brasil. O nome Peruíbe sempre teve esse nome? Antigamente era Perouíbe, pelas pesquisas que eu fiz, né? Que é Rio dos Tubarões, que significa na linguagem indígena. E depois meio que evoluiu para Peruíbe juntos sem o H e o Y, porque era Perouíbe. Tudo aqui é nome indígena, né? Hoje no litoral é a área mais preservada que nós temos aqui no litoral de São Paulo, é a terra indígena do Piaçaguera, né? Que é em Peruíbe aqui, após a divisa com Itaém, que vai desde a praia até a serra, né? Bom, nós moramos, né, no território Piaçaguera. O nome dessa aldeia indígena é Tecoaquaraã. Somos no torno de 15 famílias. 15 famílias e no total são 30 pessoas. Hoje, na verdade, nós somos Tupi-Guarani, na verdade, né? Teve mistura. A gente somos descendentes de Tupinambá. E eu sou considerado como Tupi, na verdade, né? Mas por conta da mistura, Tupi-Guarani. Acho que as ruínas do Abarebebê, que é um marco bem forte aqui para a nossa cidade, porque ela é catalogada como, era para ser uma das primeiras igrejas do Brasil. Vêm os padres jesuítas, a mando da coroa real portuguesa, lá em 1532, a mando de Martim Afonso, para poder fazer essa catequização dos jesuítas aqui, dos indígenas aqui em Peruíbe, dos povos originários aqui na região. Esses jesuítas, eles, com essa missão de catequização, eles construíram aqui no bairro do Ruínas, né, aqui próximo de onde nós estamos, uma das primeiras escolas para os meninos do Brasil. Então esse aldeamento, ele era onde o padre Leonardo Nunes, o jesuíta, ele fazia essa troca de saberes. Então ele ensinava o português de Portugal e, consequentemente, ele foi um dos primeiros a aprender o tupi-guarani, que era o tupiniquim que viviam aqui na faixa litorânea, e os guaranis que viviam um pouco mais mato adentro. Então, com a chegada dos portugueses, acontece essa miscigenação e cria-se essa etnia que é uma das mais famosas que nós temos no Brasil, que é a Tupi-Guarani. E Abarebebê é o apelido dado ao padre Leonardo Nunes, que é o padre que veio, que teve um movimento muito grande, que significa padre voador. Porque como ele usava uma batina bem comprida e ele andava muito rápido, a impressão que dava que ele planava, assim. Então ele ia de uma aldeia para outra muito rápido. Então os indígenas chamavam ele de Abarebebê, que significa padre voador. Porém, né, a coroa real portuguesa retira toda essa questão do investimento nos padres e vê que dá mais retorno financeiro seria a mão de obra escrava, seria a questão da degradação do meio ambiente, pegando para o Brasil, enfim. Então eles tiram os jesuítas e mantêm os bandeirantes aqui na região de Peruíbe para fazer essa trâmite de vendas e como se fosse um grande porto de escravos que tinha aqui no Guaraú, né? E aí, nessa época, depois de um lapso de uns 100 anos, quase 150 anos, lá em 1700, no século XVIII, me vêm os franciscanos com essa mesma ideia de catequização dos indígenas, dos povos originários, e utiliza essa igreja que já tinha aqui uma capela construída por Leonardo Nunes, em volta dessa escola, né, que é as ruínas do Abarebebê hoje, a igreja de São João Batista, os franciscanos constroem ela ali. Então hoje essas ruínas do Abarebebê que nós temos, essa construção aqui até hoje, ela vem dos franciscanos, tá? Mas não é considerada a primeira igreja do Brasil, uma das primeiras igrejas do Brasil, porque os vestígios que tinha sido Leonardo Nunes, dos jesuítas, não se tem mais.
Quem nasce em Peruíbe é o quê? Olha, é peruibense, né? Mas tem uma coisa muito curiosa nessa questão, porque muitas pessoas falam que eu nasci em Peruíbe, nasci na praia, eu sou caiçara, né? E o caiçara não é somente nascer na praia, é você ter uma linhagem, né? Você ter uma ancestralidade morando ali e vivendo da praia. Então o caiçara é aquela pessoa que tem uma tradição de família tradicional de pescaria. A população toda era caiçara, né? A população caiçara, na temporada verão, veranistas, a pesca ou arrastão na praia, ou de pequenas embarcações, canoas, né? Tarrafa, pesca caiçara mesmo, totalmente artesanal. A Banda Municipal de Peruíbe, ela não nasceu municipal. Nós éramos ainda uma aldeia, antes da nossa emancipação, e pescadores se reuniam aos finais de semana na Praça da Matriz. E aquele grupo ele foi se firmando, vindo outros, mudando o maestro, até chegar na emancipação política de Peruíbe, e a lei de número 50 criou a Banda Municipal de Peruíbe. Então são mais de 80 anos de trabalho, vem crescendo junto com o município, sempre com o objetivo de alegrar, mas atualmente também um objetivo social e educacional. Hoje nós atendemos mais de 200 jovens aqui na Escola de Música, desde a flauta doce até a banda principal, que são bolsistas na prefeitura. Ficam na Escola de Música 20 horas no contraturno escolar. Por Peruíbe ser uma bacia, né, nós estamos dentro de uma área ali que não é rota das baleias passarem por dentro, aqui próximo do litoral, mas elas passam fora, né? Então, há uns 20, 30 quilômetros para frente da nossa faixa litorânea, que esses grandes animais passam, né? Então, acontece de vir encalhar, não é algo tão raro, acontece frequente, inclusive, de encontrar essas baleias que vêm encalhando aqui na cidade. Teve uma que foi super famosa, que foi nos anos 60, que a comunidade, a cidade se mobilizou toda para poder fazer essa limpeza, porque um animal daquele tamanho, ele causa um estrago descomunal na cidade. Então fica um cheiro muito forte, fica praticamente inacessível àquela área da praia. Esse marzão nosso trouxe uma jubarte gigante aqui, né? Que ficou encarado, inclusive tem um monumento lá no centro da cidade, no calçadão, que é os Arcos da Baleia, que eles são arcos que formam como se fosse a espinha da baleia. Peruíbe é contemplado por visitantes não só de outras cidades, de outros países, mas também de outros planetas, né? Então a gente tem essa questão do ufoturismo aqui na cidade. Nós somos um roteiro ufológico no Brasil, já vai fazer alguns anos, porque nós temos um ar muito místico aqui, né? Existem muitas lendas em Peruíbe, e uma delas é sobre o Portal da Pedra da Serpente, que fica na Serra dos Itatins, que é uma formação rochosa que faz a ilusão de uma serpente, de um portal com uma serpente, e dali surgem muitas lendas em torno desse portal. Falam muito dos homens, dos gigantes prateados, né? Que são figuras humanoides e 3
mais de 3 metros de altura, e daí à noite você vê eles vigiando o portal. Tem a bola de fogo, que também é vista, pássaros de metal, que são hoje, né, as naves espaciais, mas antigamente eram chamadas de pássaros de metal, que também pousam por ali. Sim, mas uma coisa muito importante de se falar é que Peruíbe, além de ter o futurismo, todas essas questões, né, tem questão também que Peruíbe é considerada a cidade das aves, ela detém esse título, né? É um título muito importante de cidade das aves do Brasil. Por quê? Porque Peruíbe tem uma quantidade grande de aves e de avistamentos. São poucas pessoas que praticam o birdwatching, que é o avistamento de aves, né, aqui em Peruíbe. Então dá para contar nas mãos. Essas pessoas, elas fazem um trabalho muito incrível, são biólogos, né, tirando fotos e avistamentos, catalogando essas aves. No Brasil tem cerca de 1970 espécies de aves. Aqui em Peruíbe tem mais de 570, avistado, catalogado, etc. Né? Você tem de tudo aqui, tem os mais comuns, são sabiá, tié, tipo de papagaio, né? Tem papagaio da cara roxa. Você tem, agora a partir de setembro até março, você tem uma temporada de aves migratórias. São aves que vêm do Ártico ou da Antártica, em outra ocasião, que vão 30 mil quilômetros e param por aqui. E ficam aí um tempo, tal, e depois vão embora, né? Então, essa diversidade muito grande gerou uma cadeia produtiva do turismo de avistamento de aves, né? Peruíbe hoje tem 80% do seu território é Mata Atlântica, é floresta. Isso torna a gente uma cidade bastante diferenciada. A questão dos manguezais também, das águas, né? Então, tudo isso aí eu acho que é um patrimônio que algumas pessoas não observam e ignoram, mas que é muito importante hoje. Acho que daqui para frente, o valor das coisas no planeta estão mais para essa área. Nós estamos diante do maior contínuo de Mata Atlântica do planeta Terra, então esse lugar é muito importante para o planeta.